Se você está há anos no mesmo cargo, com o mesmo salário, nada muda e não tem nenhuma perspectiva de crescimento, talvez você esteja ignorando os sinais de que está na hora de mudar de emprego. E não necessariamente de emprego, atividade em si, mas de empresa. Por mais duro que seja admitir, é necessário você se atentar aos sinais de que o seu trabalho não é mais valorizado e que ali não é mais o seu lugar. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Kate e aqui eu ensino sobre como avançar na carreira sem esperar anos para ser reconhecido. Eu também já passei por isso, fiquei anos esperando uma promoção que não veio, até que eu percebi que eu precisava tomar as rédeas da minha carreira e finalmente mudar o meu posicionamento. E hoje, depois de ter avançado 2 níveis, eu vou te contar um pouco sobre como foi esse processo e o que eu fiz para sair da estagnação. Se você se sente frustrada por estar muito tempo no mesmo cargo sem evoluir, esse vídeo vai te ajudar muito a entender se esse é o seu momento de mudar. Vou te mostrar como fazer isso de maneira estratégica sem precisar colocar em risco o que você já construiu. Por muito tempo eu achei que bastava me dedicar ao meu trabalho, que uma hora alguém ia perceber e eu finalmente seria reconhecida. Mas o tempo passava e nada acontecia. Eu via meus colegas sendo promovidos, recebendo aumentos e eu sempre no mesmo lugar, fazendo as mesmas atividades, deixando tudo em dia, tentando pegar mais serviço, porque eu achava que era o que ia me destacar, mas nada acontecia. E mesmo pedindo feedback para meus gestores, eu sempre cumpria o que me falavam e não era reconhecida. Foi só quando eu mudei a forma de me posicionar que a minha carreira realmente deslanchou e agora eu ensino outras pessoas a fazerem isso. No início, tudo era aprendizado. Todos os dias tinha uma novidade, eu ainda estava ali me adaptando a como que era a cultura da empresa, quais eram os costumes, a política da empresa, enfim. Sempre naquela fase ali de aprender um pouquinho mais todos os dias com quem já estava lá e tentando trazer de alguma forma a minha experiência, algumas atividades, algumas práticas da minha experiência anterior para somar ao que estava sendo me passado. E é muito bom porque você vai se colocando em desafios, você vai entendendo que sempre tem algo para você aprender, né? E principalmente quando tem pessoas dispostas a te ensinar. Então, no começo, sempre é muito gostoso, sempre é muito bom, principalmente se você gosta de aprender. Você sabe que ali você está se desenvolvendo com cada desafio que chega no dia a dia. E aí, um erro que eu acabei cometendo sem perceber foi me apegar ao sistema. Eu adorava me mexer no sistema porque eu participei da implementação daquela ferramenta, então eu entendia o por trás dele, entendia por que cada coisa funcionava e me apaixonei pelo sistema. Então, aquilo para mim era muito grande, muito maravilhoso, eu fazia todos os dias, porém, só eu me desenvolvi naquela ferramenta. E aí vem o segundo erro. Quando você é muito especialista em algo específico, dificilmente você vai crescer. Então, eu estava muito apegada na ferramenta, sempre trazendo soluções para qualquer colaborador novo que chegava ou até os antigos que tinham qualquer problema, eu sabia de cabeça a solução. Então, eu virei referência naquela ferramenta. O que a princípio parece muito legal. Mas eu não entendia que se eu não achasse algum substituto para a minha posição, alguém que soubesse da ferramenta tanto quanto eu jamais seria promovida. Só que eu não enxergava dessa forma, eu achava que simplesmente eu tinha que saber cada vez mais e mais e mais da ferramenta. E com isso, as atividades relacionadas a essa ferramenta se acumularam todas em mim. E aí a empresa pós-pandemia foi crescendo, foi chegando mais funcionários, as atividades foram tendo uma volumetria maior, e eu fui ficando sobrecarregada. Levantei a mão, disse que estava sobrecarregada, pedi ajuda, mas as pessoas que vinham ajudar, elas não se interessavam pela ferramenta como eu. Elas não tinham mesmo a paixão, apego, e não que elas estivessem erradas com isso, mas elas não tinham nem mesmo o interesse de aprender profundamente. Então, esse foi o segundo desafio que eu enfrentei: encontrar alguém que realmente aprendesse o meu trabalho para eu poder ser promovida. Pouco a pouco eu fui me sobrecarregando, porque além das atividades que eu estava executando, eu tive que dar apoio às outras demandas da área no meu dia a dia. Então, quando eu notei, eu vivia só para o trabalho. Então, por mais que eu tivesse uma rotina remota de trabalhar home office, como muitas pessoas acham que é um mar de rosas, eu quero muito, eu recebo muitos comentários no Instagram falando sobre como as pessoas querem ter essa oportunidade de trabalhar home office.
E de fato é uma coisa bacana, mas se você não tiver uma rotina saudável que dê para conciliar com a sua vida pessoal, você vive para o trabalho. E foi nesse ponto que eu cheguei, de viver para o trabalho. Não dar atenção para meu marido, nem para minha filha. Tinha dia que a gente nem almoçava. A minha filha chegou numa idade que ela mesma fazia o miojo dela, porque eu estava o tempo todo focada no trabalho. Mas o problema é que a gente leva um tempo para perceber essas coisas. E, infelizmente, às vezes já está chegando ali num ponto de um possível burnout. Então, é preciso ter muita atenção, né, nos sinais que a gente vai dando, que os filhos vão dando também, comentários de, ai, mamãe, você só trabalha. Ou o marido chegar e ver você na mesma posição que você estava de manhã quando ele saiu, na mesa, trabalhando, 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 trabalhando. Isso são pequenos sinais de que você está se perdendo ali na sua rotina e esquecendo de viver. Está vivendo apenas para o trabalho. Quando eu notei que eu precisava sair daquela posição, eu comecei a fazer o one-on-one frequentemente com a minha gestora e dizer para ela como eu me sentia, como foi o dia, o que, que tem acontecido. E quando eu tinha problemas que era acima da minha alçada, que eu levava para poder me ajudar a resolver, não tinha uma resposta plausível. Então eu comecei a ver que eu tinha que me virar, e aí foi quando eu percebi que eu já não estava mais atuando como a analista júnior que eu era quando eu entrei. Então, quando eu me impus e falei, olha, eu preciso ser promovida, um aumento de salário ou ser reconhecida com a posição mesmo, começou-se ali um processo de ilusão, né? Ok, eu vou buscar a vaga, eu não tenho a vaga, mas eu vou fazer de tudo. Passou alguns meses, surgiu a vaga. E aí, outra pessoa foi promovida no meu lugar. Eu cheguei a participar do processo seletivo, mas eu não fui aprovada porque, de acordo com ela, eu não tinha o perfil. E aí, eu pedia feedback frequente. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu preciso fazer para poder conseguir? Qual que é o meu próximo desafio para chegar no próximo nível? Ah, você precisa da graduação. Eu não tinha graduação completa ainda. Ah, então é por isso que você não foi promovida. Perfeito, é só retomar os estudos e tá tudo certo. Sim, retomou os estudos, tá tudo certo. A próxima vaga que entrar é sua. Continuei dando o meu máximo, continuei assumindo todas as demandas que chegavam na minha mão. E aí chegou a nova vaga. E mais uma vez eu não fui escolhida. Segunda vez. Muita frustração, muita chateação, mas ainda assim, com muito respeito, questionando, conversando, perguntando o que faltava. Ah, eu tentei, mas o RH não quis, mas a gestora não quis. Então, assim, foram muitas desculpas e foi a hora que eu entendi que eu estava sendo passada para trás. E quando eu falava que precisava de uma folga ou de uma férias, vai ser complicado porque não tem quem te substitua. E aí tudo ia ficando mais difícil, mais complicado. Nunca podia, nunca dava, mas eu sempre podia cobrir todo mundo, eu sempre podia apoiar todo mundo. E aí eu falo tudo isso não me colocando no lugar de vítima. Justamente o contrário. Eu não estava sabendo enxergar que tudo aquilo estava na minha mão. E eu não estava sabendo valorizar o meu próprio trabalho. Eu deveria ter notado que nada que eu fizesse era o suficiente para ser promovida de fato. E eu não notei. Até que um dia surgiu uma vaga num departamento paralelo e eu quis participar do processo seletivo. Já que eu não conseguia evoluir dentro da minha área, eu tentei numa outra área. Obviamente que antes de tentar participar do processo seletivo, eu chamei a minha gestora, expliquei do meu interesse de sair da área porque eu não via perspectiva de crescimento e que eu gostaria de participar de um processo seletivo de uma outra área. E ela logo de cara aceitou. Logo de cara ela disse que apoiava, que poderia participar e que eu poderia participar da entrevista do processo seletivo tranquilamente, sem nenhum problema. Então eu conversei com o gestor e nós já tínhamos um certo contato e ele gostava do meu trabalho. Então ele tentou me puxar para a área dele através desse processo seletivo. Passou algumas semanas, onde nós estávamos tendo conversas constantes e ele sumiu. Parou de falar, parou de conversar. O RH também não me deu nenhum posicionamento. Simplesmente encerrou o processo seletivo sem nenhum retorno. E aí eu não entendi nada, mas eu também não fui atrás conversar. Eu simplesmente deixei pra lá. Entendi que eu não passei e pronto. E o ruim de tudo isso é que essas coisas vão acontecendo e vão colocando, fazendo com que a gente se coloque na posição de eu não sou capaz, eu não mereço, eu não fiz o suficiente, eu não sou boa para isso.
E eu estava entrando nessa nuvem super escura e pesada, né, de tristeza, de frustração, por não me considerar capaz de evoluir para esse nível. Foi então que um dia, andando pelo escritório, a gente se esbarrou e ele me chamou para conversar e me explicou que a minha gestora procurou por ele e disse que não liberaria para eu ir para a área dele. Quando ele comentou aquilo, meu mundo desabou. A princípio, meu mundo desabou, porque eu vi e entendi que eu estava sendo manipulada e que a minha carreira estava na mão da minha gestora, e que ela não ia me promover e nem ia permitir que eu saísse da área. Naquele momento eu entendi que a única forma de ser promovida era saindo da empresa. Por outro lado, após toda essa frustração, eu consegui entender que a evolução da minha carreira estava dependendo de mim. Porque a partir do momento que eu decidisse sair de lá, ela não ia poder me impedir. Era a única coisa que ela não poderia fazer, me impedir de sair da empresa. Mas sair do emprego não é algo que você decide da noite para o dia. Eu precisava planejar a minha saída de uma maneira estratégica para não atrapalhar a minha rotina financeira em casa, nem sobrecarregar o meu marido, que era uma das coisas que eu estava lutando contra, era ser sobrecarregada no trabalho, eu não poderia sobrecarregá-lo financeiramente em casa. Eu precisava ter tudo muito bem planejado para garantir que eu estava tomando a decisão certa. O primeiro passo foi construir a minha visibilidade profissional externamente. Então, antes de qualquer coisa, eu comecei a fortalecer a minha presença no LinkedIn. Eu precisava ser muito bem vista pelas outras empresas se eu quisesse avançar para um próximo nível da minha carreira. Então, eu precisava deixar meu LinkedIn totalmente estratégico para atrair as empresas certas, né? Com os benefícios, cargos, salário que eu almejava, tanto almejava. Eu não queria simplesmente pedir as contas para ir para o mesmo salário, com os mesmos benefícios. Eu precisava de algo maior, que realmente valesse a pena abrir mão da empresa que eu estava, e aí, entre outras coisas, como por exemplo a FGTS e tudo mais, que a gente acaba perdendo quando pede as contas. E aí o segundo passo foi criar conexões estratégicas. Eu aprendi como encontrar os recrutadores e conversar com eles sem ser invasiva e também buscar gestores que estavam ali expondo vagas que me brilhavam os olhos. De uma maneira geral, eu aprendi a entender o que o mercado estava buscando e saber o que faltava em mim para atender os requisitos que o mercado buscava. Então, a partir daí, eu comecei a me posicionar como uma profissional desejada pelo mercado. E a partir daí o processo ficou mais fácil. Eu comecei a interagir em posts estrategicamente, falar com pessoas da área em que eu buscava uma posição e participar de processos seletivos de uma maneira muito leve, porque eu já entendia o que o mercado estava procurando e já não estava mais com aquele nervoso, aquela insegurança que geralmente a gente tem durante uma entrevista. Eu tinha certeza do que eu conhecia lá do sistema que eu utilizava e aproveitei todo o meu conhecimento para melhorar, inclusive, a minha comunicação, para poder falar as palavras certas durante uma entrevista ou durante uma abordagem lá no e-mail do LinkedIn, para eu poder despertar interesse desse gestor ou recrutador em querer me convidar para a segunda fase do processo seletivo. Então, após alguns processos seletivos, mesmo ainda trabalhando lá na outra empresa, eu finalmente recebi o convite que me brilhou os olhos. Foi aonde eu saí de analista júnior para analista sênior. Eu nem precisei passar pelo nível de pleno, porque eu já entendia que a minha entrega na empresa anterior já era além de um júnior, e com isso eu consegui me posicionar da forma correta, provando que eu tinha os requisitos para ser uma analista sênior que realmente agregasse valor para essa outra empresa. Então, nós fizemos o processo seletivo, a entrevista foi excelente, super leve e tranquila, e a partir daí eu consegui pedir as contas sem desespero, na data certa, de virada ali de salário, de receber o vale, poder entrar na outra empresa, receber. Seria simplesmente como se eu tivesse mantido a minha carreira, porque chegando na outra empresa, eu recebi no mês seguinte o salário e ficou ali uma sensação de que apenas dei continuidade no caminho, só que em outra empresa.
Você não perde o FGTS, né? No máximo teria aí os 40% se você fosse desligada, mas no meu caso eu não seria desligada, eu não seria promovida, eu não teria um aumento de salário, então eu continuaria numa empresa que não ia me reconhecer, não ia me valorizar, eu continuaria frustrada, sobrecarregada e sofrendo todos os dias, infeliz com um trabalho que parecia incrível para outras pessoas, mas para mim não. Então, quando eu mudei de empresa, eu já fui com outro posicionamento, eu já disse o que era importante para mim na entrevista, quais eram os meus valores, o que era importante para que eu tivesse ali um bom rendimento no trabalho, e eu fiz as minhas promessas. Eu prometi o que eu conseguia entregar e aí aos poucos eu fui lutando para entregar ainda mais, poder superar as expectativas de acordo com o que eu via que era reconhecido, porque reconhecimento não é só salário. Pequenas atitudes no dia a dia ou no decorrer do mês, da semana, ali da parte do seu gestor, já mostra que ele realmente se importa em valorizar o seu trabalho, que ele reconhece o seu esforço. E é isso que você precisa aprender, a se posicionar estrategicamente e perceber se o seu esforço está sendo reconhecido com pequenas atitudes no dia a dia. Depois que você entende todo esse jogo e você participa disso com um pouco mais de posicionamento, um pouco mais de imponência, você já não sente o peso de trabalhar em uma empresa, porque você já sabe onde você está, onde você quer chegar e que caminho você precisa percorrer para poder alcançar o seu objetivo. É maravilhoso e libertador. E se você se identificou com algum desses sinais, está estagnado no seu trabalho, saiba que você pode mudar essa situação e tomar as rédeas da sua carreira. Você pode agir estrategicamente para avançar na carreira e eu posso te ajudar com isso. Pensando exatamente em tudo isso, que eu criei um plano completo para quem quer sair da estagnação e avançar até 2 níveis na carreira profissional. Clicando no link que está aqui embaixo na descrição, você vai entrar na fila de espera e garantir que será avisado quando eu abrir a próxima turma. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender em que momento você está na sua carreira e se é hora de você mudar de emprego, e eu espero poder te ajudar nessa trajetória. Clica no link e se inscreve para te ver lá na próxima turma e a gente poder evoluir juntos.